Escuta ciência. Oi, gente! Aqui quem fala é Letícia Sarturi e esse é o podcast Escuta Ciência. Para quem não me conhece, eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia e trabalho aí combatendo desinformação, mas também pesquisando desinformação, pesquisando o movimento antivacina, como pesquisadora lá no Centro de Estudos de Ciência da Unifesp. E hoje a gente tem um tema bem interessante de uma série que a gente já começou a falar, mas antes eu não tô sozinha. Eu tô com o Cláudio aqui, né, Cláudio? E aí, Lê, pessoal, tudo bom? Bom estar aqui com vocês de novo, né? Eu sou Cláudio Machado, biólogo, aquele do Papo de Cobra que vocês já estão conhecendo e vocês já estão careca de me ver aqui, então acho que o pessoal que não me conhece, acho que quase todo mundo já me conhece. E é isso, Lê, vamos continuar aquele papo que a gente teve nos últimos episódios, né? Sim, sim. A gente tem aí, a gente fez um episódio sobre doenças tropicais negligenciadas e a gente falou que ia ser uma série. A gente quer fazer, sim, essa série. Nós estamos aqui, eu e o Cláudio, o nosso time do Escuta Ciência tá aí um pouco bem ocupado, uma fase de vida complicada, apesar de que eu também tô, mas assim, a gente tá tentando aí encaixar uns horários para fazer gravações e garantir esse conteúdo para vocês que são ouvintes. E hoje, na série, né, de doenças tropicais negligenciadas, a gente vai falar de uma doença que é muito conhecida, a malária. Uma doença que existe aí há muitos anos, já se tem conhecimento dessa doença, e uma doença que é endêmica no Brasil, na região amazônica, a gente tem essa doença como endêmica. Para falar de malária, até nessa época, né, a gente teve notícia da morte recente do fotógrafo Sebastião Salgado, que pegou malária, né? E pelo que eu li, as notícias, o que levou à morte dele foram complicações da doença, né? A malária não é uma doença que é autolimitada, ela não é uma doença que tem cura, assim, e a pessoa vai ficar bem, ela pode trazer sequelas graves, né? A gente tem a malária podendo atingir o sistema nervoso central e muita gente convive com a malária na região amazônica, apesar da gente já ter aí muitos estudos para desenvolvimento de vacina e ter vacina já avançada, né, para vir para a população, para ter aplicação na população, a gente não tem ainda vacina disponível para malária. E no SUS não tem essa vacina, não existe, e por isso a gente não tem uma cobertura vacinal que poderia garantir o fim dessa doença, né, a erradicação da malária. E assim, Cláudio, o que me pega muito, né, porque a gente está falando de doenças negligenciadas, sim, é que eu acho que há muita falta de interesse, né, de unir esforços e investimento para uma doença que é muito característica de país pobre, né? Não é à toa que é considerada uma doença negligenciada, né? E aí, para lembrar as pessoas, a gente já falou disso no outro episódio, como você disse, né? Uma das grandes características da doença negligenciada é exatamente essa que você falou, né? Ela ocorre em países em desenvolvimento, em áreas pobres, normalmente com uma dificuldade de acesso para a saúde e também na educação, né? Então isso é bem característico, e a malária é uma delas. E afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, como principalmente no mundo todo, né? Às vezes a gente subestima um pouco essa doença, né? Achando que, né? É uma doença que está mais em uma região, mas ainda é uma doença que mata muita gente no mundo, né? E especialmente na região da África subsaariana, é uma região onde a doença causa um estrago muito grande na saúde pública, então exige atenção. Eu fiz o meu mestrado, uma curiosidade, eu fiz meu mestrado estudando resposta imune na malária, mas eu estudei resposta imune em camundongos, né? Então, estudei especificamente um tipo de plasmodium. Plasmodium é o protozoário que provoca a malária. Se você escutou o episódio anterior, né, você vai saber do que a gente está falando. Você vai saber que a gente está falando de protozoário, um agente, um ser vivo, né, que pode ser agente patogênico. Alguns protozoários são
patógenos. E no caso do Plasmodium, a gente tem várias espécies de Plasmodium que podem provocar malária, né? E em camundongo, inclusive, tem um Plasmodium, Plasmodium chabaldi, que é de roedor. E a gente usa muito na pesquisa. É até mais seguro você trabalhar com Plasmodium que infecta só roedores, né, Cláudio? Porque você não tem o risco de pegar, né? Quando eu trabalhei com doença de Chagas, eu já ficava com um pouquinho de medo, né? Se você tava mexendo com um parasita ali e você vê ali a solução que tá um concentrado de parasitas e você pega aquela solução, se você derrubar um pouquinho ali na bancada, você já fica surtado, você já começa a fazer uma operação de guerra para limpar aquilo ali, né? Dá um medo, né? Mas, no caso da malária, quando eu trabalhei no mestrado com a resposta imune, eu trabalhei com o Plasmodium especificamente de roedor. E existem vários Plasmodium, né? É importante deixar claro que existem muitos que podem provocar doença em humanos, né? E a gente tem o Plasmodium falciparum, o vivax, o malariae e o Plasmodium ovale. Aqui no Brasil, a gente tem falciparum e vivax, que são os mais comuns, sendo que falciparum oferece aí uma doença um pouco mais grave do que o vivax. Mas o vivax é mais comum, não é? Ou eu tô enganado? Mas o falciparum é a mais grave. É o problema. Que é a doença mais grave. A gente já vai explicar o ciclo, né? Mas antes a gente vai trazer uns dados, né Cláudio? Isso. Da malária. A gente andou consultando uns dados do Sinan aqui no Brasil e peguei dados do mundo também, né? Então, por exemplo, em 2023 o mundo registrou cerca de 263 milhões de casos de malária. Isso envolve quase 600 mil mortes. Olha que loucura isso. Claro que mais de 90% dos casos e dos óbitos tá, como a Lê falou, na África subsaariana, né? E principalmente envolvendo criança, né? Criança menor de 5 anos de idade são os maiores casos. No Brasil, né, a malária está mais concentrada, vocês sabem, na região amazônica, né, mais de quase 100% dos casos, mais de 99% dos casos está na região amazônica. E pelos dados do Sinan, a gente tem registrado em 2023 cerca de 167 mil casos só no Brasil. Gente, é muita coisa. Né? Eu fico imaginando, eu não estou com a calculadora aqui não, mas divide 167 mil casos por 365 dias... Quantos casos a gente teria por dia, né? Olha que loucura isso. É muita coisa. E isso, né? Lembrando que os dados do Sinan são os dados notificados. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma grande quantidade de dados que são subnotificados. Não só com malária, com outros agravos, outras doenças também. Né? Então, esse é um problema bem sério, né? E aquilo que você falou, né? O vivax é o mais comum para nossa sorte, mas o Plasmodium falciparum é o que vai causar maiores danos, digamos assim. O falciparum traria uma malária mais grave, né? E assim, é importante a gente entender que não é porque é uma doença endêmica, né? Que existe naquele país, né? Como aqui no Brasil, existe aqui no Brasil e sempre tem uma previsão no número de casos, aqueles casos sempre são meio que constantes, né? Não aumentam drasticamente, não vira uma epidemia. Não é porque é uma doença endêmica que a gente não teria que se preocupar com a malária, porque os números são assustadores. A gente tem muita gente ainda se infectando com Plasmodium. E isso está diretamente relacionado, logicamente, à existência de um mosquito, né? A gente tem aqui a malária sendo uma doença dos trópicos, né? Uma doença de regiões tropicais, subtropicais, região de país mais pobre, né? Região do sul global, como se fala, né? Então, por conta disso, a gente teria que ter mais investimento em saúde para tentar combater de alguma forma essa doença, né? Deveria ter mais investimento em pesquisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em laboratório que estuda malária. Inclusive, durante o mestrado, uma parte do mestrado eu estive num laboratório que estudava vacinas para malária. E vacinas de DNA, né? Então, vacinas que são bem promissoras. Hoje a gente sabe, naquela época a gente não sabia muito dessas vacinas. E essas vacinas de malária, que estão em estudo em diferentes grupos de pesquisa,
elas muitas vezes podem ser promissoras, mas exige investimento, né, também, porque ninguém vai bancar uma vacina. E embora eu tenha falado assim, nós não temos vacina aqui no SUS, existem vacinas que estão já pré-aprovadas, né, que podem ser usadas em crianças, principalmente nas regiões onde tem maior número de casos, de indústrias farmacêuticas que já licenciaram, então, essas vacinas. Então, existem vacinas. Só que aqui no Brasil, a gente não tem vacina disponível. E, por isso, se a gente pensar nesse número absurdo de casos, seria urgente a gente ter vacinação contra a malária, né? Com certeza. A gente só pensa em vacinação contra vírus, bactéria, mas protozoário também exige vacinação. E como é um protozoário, né, Cláudio? Acho que cabe a gente também explicar o ciclo biológico. Mesmo. Vamos começar pelo ciclo, né? Porque como é que é a história? Vai lá, você que trabalhou na área, conta pra gente como é que a gente sai... Como é que o mosquito entra nessa história aí? Pois é, o mosquito Anopheles é o mosquito que transmite o Plasmodium. O Anopheles, ele acaba transmitindo por meio da picada mesmo, tá? Então, não é como, por exemplo, o bicho barbeiro, que não é a picada que transmite, mas são as fezes do bicho que fica ali do lado da picada e acaba entrando no buraquinho, vamos dizer assim, ou então pode entrar por meio do trato gastrointestinal, né? Quando você moe o barbeiro junto, como nos caldos de cana, não é assim. A gente tem um mosquito que por meio da picada vai injetar os parasitas, os protozoários de Plasmodium, que a forma, é importante entender que dentro do mosquito acontece uma parte do ciclo do parasita, por isso que ele está no mosquito. Então não é acidentalmente que ele vai parar no mosquito. Uma parte do ciclo acontece ali, outra parte vai acontecer em mamíferos como os humanos. E aí a gente precisa, então, que o mosquito pique um humano para poder injetar e dar continuidade ao ciclo do Plasmodium. Então, na picada, o inseto, o mosquito, vai acabar injetando ali as formas que chamamos de esporozoítos do Plasmodium. Existem várias formas. É importante entender que um protozoário, ele é de uma espécie, né? Espécie, a gente está falando de espécies de Plasmodium, mas dentro dessa espécie ele pode se apresentar em diferentes formas, em diferentes formatos, de acordo com a fase do ciclo de vida que ele está vivendo, né? Então, é só a gente pensar assim na borboleta, né? Que pode ser larva, né? Pode ser uma lagarta, aliás, uma lagarta, e de repente pode estar voando e virar uma borboleta, né? Então, é o mesmo ser vivo, mas ele está se apresentando em diferentes formas, de acordo com a fase da vida que ele está vivendo. Então, o mosquito, ele injeta esporozoítos de Plasmodium lá no sangue, quando ele pica uma pessoa. E esses esporozoítos, eles não vão, a princípio, ficar ali no sangue, eles vão direto pro fígado, né? Na circulação, eles acabam entrando no fígado, onde eles infectam as células do fígado, os hepatócitos. E esses hepatócitos, ali dentro dos hepatócitos, eles vão dar continuidade ao ciclo, né? Então, os esporozoítos, eles vão se amadurecer ali dentro, né? Eles vão virar o que a gente chama de a forma esquizonte. Vão virar os esquizontes. Esses esquizontes, quando eles se rompem, né? E rompem ali também células junto, eles acabam liberando outras formas, que são os merozoítos. Esses merozoítos que vão cair na corrente sanguínea e vão infectar as hemácias, né? Porque a malária é muito conhecida por infectar hemácias. É assim, então, que vai parar na hemácia, depois de passar pelo fígado. Tem esse ciclo hepático. E lá nas hemácias, então, dentro das hemácias, o parasita vai fazer a outra parte do ciclo dentro do humano, né? Então, eles vão infectar e vão se apresentar de diferentes formas. É bonito de ver, assim. Se você estiver na internet aí, pesquisa ali Plasmodium em hemácias. Você vai ver que ele se apresenta de diferentes formas. Tá certo que não é tão bonito porque é uma doença, né, gente? Mas que eu ia falar. É bonito para quem não tem a doença, né? É bonito. É bonito de ver, né? Mas não é bonito ter a doença. E dentro das hemácias, então, esses merozoítos que infectaram elas vão dar origem aos gametócitos. Os gametócitos, eles são gametas, né? Então, são os gametas que vão formar a parte sexual
sexuada do ciclo. Mas essa parte sexuada do ciclo só acontece no mosquito de novo. Então, quando o mosquito pica a hemácia, pica a pessoa, pica a pessoa, ele ingere hemácias da pessoa e com os gametócitos, né, dentro das hemácias, acaba então a gente tendo a liberação desses gametócitos para dentro do mosquito ter o ciclo sexuado do parasita. E dessa forma, começa tudo de novo, porque vai dar origem aos esporozoítos de novo. Os esporozoítos vão lá para a saliva do mosquito, vão ser liberados quando o mosquito pica uma nova pessoa. É importante destacar que quando o parasita está fazendo esse ciclo dentro das hemácias, esse ciclo vai fazer rompimento de hemácias. Então você pensa que as hemácias são as células que têm hemoglobina e que carregam o oxigênio. E quando você não tem déficit de hemoglobina ou de hemácias, o que você tem é a anemia. Isso. Então a primeira coisa que você pode pensar que a malária provoca é uma anemia. E a anemia pode ser muito grave. Esse ciclo que eu falei, que é um ciclo bem complexo, é como acontece o ciclo do Plasmodium falciparum, que é a forma mais grave. Esse rompimento excessivo de hemácias, gente, provoca uma anemia nos camundongos. O Plasmodium chabaldi, ele faz um ciclo parecido. E a anemia é tão grave, quando a gente coletava sangue dos camundongos para fazer a parasitemia, que é quando a gente conta os parasitas no sangue, o sangue parecia água. Pensa assim, um sangue que não é viscoso, não é muito vermelho, é meio que quase laranja, assim, meio clarinho e muito, muito aquoso, muito ralinho. A anemia é muito grave mesmo, a anemia. E essa anemia também vai provocar ali um aumento do baço, porque vai ter muita hemácia sendo destruída. O baço coleta essas hemácias velhas, então o camundongo também vai ter ali o baço fazendo essa coleta, mas também a resposta imune acontecendo no baço do camundongo. Sim. Por isso que a gente sempre usava o baço também para avaliar a resposta imune. Não, sabe uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, e acho que é até legal a gente comentar isso, a maior parte das pessoas associa a malária à febre, né? Aqueles ciclos de febre a cada 2 dias, 3 dias. Então, normalmente as pessoas não sabem muito bem como é que é dado o ciclo, mas sempre associa isso na febre, né? Isso eu acho bem legal a gente comentar, né? Por que cada infecção dá um tempo constante de febre. Febre a cada 2 dias, febre a cada 3 dias, né? Até que o pessoal chama de febre terçã, febre quartã. Isso eu acho muito legal. Eu lembro que quando eu estava lá fazendo o curso, eu fiz um curso de malária na época do meu doutorado, e aí isso era um dos pontos que para o público leigo, porque eu tinha uma turma bem diversa, né? Nem todo mundo trabalhava com infecção de malária, e isso era uma coisa que chamava bem a atenção, né? Dá uma explicada pra gente ler como é que funciona isso. Eu ia falar pra você já explicar, você já fez o curso, já fala. Aí eu falo da resposta imune. Eu tenho um especialista aqui, eu vou aproveitar e vou explorar especialista. Bom, é importante deixar claro que a malária, ela tem uma resposta imune bem inflamatória, né? E febre é característico também de resposta imune bem inflamatória. E quando eu estudei até a resposta imune, a gente queria avaliar mas no final da fase aguda, assim, né, quando a gente tem vamos dizer assim, um final de um retorno à parte fisiológica, né, quando o corpo já fica em estado fisiológico, né, e na malária você tem uma resposta imune muito intensa. E isso pode estar associado, né, lógico, a esses sintomas. A gente, primeiro, é importante deixar claro que isso acontece, né? A gente tem a febre como uma característica da resposta imune-inflamatória. E muitas pessoas até estudam a malária como modelo de inflamação, né, de doenças inflamatórias, assim como outras doenças. A gente pode ter essa característica. E quando a gente fala da febre, da malária, ela acontece mesmo em ciclos, né? Então a gente tem os padrões cíclicos de febre, assim como o próprio ciclo do parasito, ele acontece
ele tem ali uma característica cíclica, e eu ia falar exatamente isso no retorno, que a gente tem uma característica até circadiana do rompimento das hemácias, né? Então, por exemplo, o parasito que a gente trabalhava, a gente tinha um padrão de fazer um ciclo para os camundongos, um ciclo invertido, para a gente não perder o parasita, porque o parasita acabava rompendo as hemácias à noite, né? Se a gente deixar dentro do nosso ciclo circadiano normal, ele rompe as hemácias à noite, então também é cíclico, né? Esse rompimento das hemácias, e esse rompimento acaba sendo num horário, às vezes, por exemplo, meia-noite, que a gente não poderia trabalhar. E por causa disso a gente fazia um ciclo invertido. De dia os camundongos ficavam no escuro e de noite eles ficavam no claro, pra gente poder conseguir trabalhar com o parasita. Olha só que louco, a gente tinha que trabalhar com os camundongos sempre no escuro. E aí a gente tem febres muito altas na malária, que podem chegar a temperaturas assim, acima de 40 graus. Os tremores são frequentes, né? As pessoas relatam esses sintomas de tremores, dor no corpo, calafrios. E a febre, ela pode acontecer em intervalos assim, bem regulares. A gente pode ter febre acontecendo a cada 2 dias, né? 48 horas. A gente pode ter febre acontecendo a cada 3 dias, a cada 72 horas. Isso pode variar de acordo com o tipo de parasito, a espécie que está provocando a malária, né? Então, a gente pode ter essa variação também no padrão cíclico da febre, de acordo com o parasito. Mas a febre, ela é só um sintoma, né? A gente não tem, não é um, vamos dizer assim, não é um dano que pode provocar. O perigo mesmo da malária, que eu colocaria como um maior risco, é você ter a malária cerebral, né? Um risco maior, e a anemia grave, que é muito intensa. A malária cerebral, que tem uma característica de ter rompimento, às vezes, de vasos, como se fosse um AVC, se dá justamente por essa destruição intensa de hemácias. Você pode ter formação de estruturas, de trombos, né, que vão obstruir vasos sanguíneos, né? Então, essa característica, que é muito grave, pode ser, vamos dizer assim, o sintoma, a complicação mais grave da doença, e o que pode, inclusive, levar à morte das pessoas que são acometidas por malária. Não é uma coisa fácil, não. Não é uma... Falei demais, já falei demais. Não, o que eu ia falar da resposta imune, Cláudio, assim... fala. Que é bem legal da gente até falar... É que na malária você tem um padrão de resposta imune bem bonitinho, bem como a gente explica quando a gente vai falar de imunidade. A gente tem lá aquela proliferação excessiva de células de linfócitos, e aí os linfócitos vão lá, dão conta de melhorar um pouquinho a doença na fase aguda, mas logo em seguida se contraem, né, morrem esses linfócitos, e a gente tem na fase crônica a formação mais de anticorpos específicos. E isso se dá, lógico, em decorrência da ativação inicial dos linfócitos. Mas o que cursa bem, assim, esse excesso de linfócitos se proliferando e se ativando, cursa bem com o pico da parasitemia, quando você tem mais parasitas no sangue. Ou seja, quando os parasitas estão lá no fígado ainda, eles estão meio que quase que protegidos, né, quando estão no ciclo hepático, mas quando eles estão lá no sangue, eles já estão já dá uma parasitemia alta, né, um grande número de parasitas no sangue, e aí os linfócitos, as células do sistema imune, acabam conseguindo enxergar, vamos dizer assim, que tem um protozoário ali e se ativam mais facilmente, dão uma resposta imune mais facilmente. A gente está vendo o grau de complexidade que é a doença e como atinge um número muito grande de pessoas no mundo inteiro. Então vem aí uma próxima pergunta, né? Como é que a gente vai se prevenir de malária? Né? Acho que a gente pode pensar em alguma coisa em relação à prevenção, e na minha cabeça a primeira coisa que vem é pensar no mosquito, né? Que a gente falou que a transmissão é diretamente do mosquito, então vamos tentar pensar em forma de evitar essa picada do mosquito, né? Isso pensando uma coisa bem direta, né? Então, por exemplo, nessas regiões a gente tem muito uso de mosquiteiro, né? Que é fundamental.
E aí volta aquela coisa que a gente estava falando, Lê, de ser uma doença negligenciada. A gente está falando de uma população que tem baixo recurso. Então, ter um mosquiteiro que para a maior parte das pessoas talvez seja uma coisa simples, para uma comunidade mais pobre, talvez seja uma complicação. Pois é, eu fico pensando assim que o SUS deveria garantir todas essas coisas em regiões endêmicas, né? Sim. Pensando numa política de saúde pública e imaginando que, por exemplo, não temos vacina ainda, qual que é a medida que a gente pode fazer de prevenção? É permitir que as pessoas tenham condições adequadas de se prevenir mesmo. Distribuição de repelentes, né? Repelentes Sim. eficazes contra esse mosquito, né? De mosquiteiros para poder prevenir. Porque assim, considerando que é uma região específica, eu acho que o SUS daria conta de fazer isso, né? De cobrir. Eu não sei, não tenho informação se já não faz, né, Cláudio? Também eu acredito que não, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas... eu também não sei de nada, mas na verdade a população é muito grande nessa área, apesar de ser uma área endêmica, não é uma área pequena, região amazônica, no caso do Brasil. Sim, sim. Os estados que englobam essa região são o Acre, o Amapá, o Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, são vários estados, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados que englobam toda a região endêmica, né? Então, assim, a gente precisaria de mais investimento, logicamente. Quando a gente tiver vacina disponível aqui, talvez seria a medida mais adequada, né? Mas parece que as vacinas que tem hoje disponíveis, não sei se são úteis aqui para o Brasil. Eu lembro de ter visto algo falando que a espécie, né, que foi produzida a vacina não é a Vivax, que é a mais comum aqui no Brasil, né? Então, por isso, a gente não teria uma cobertura boa para o Brasil, não é uma vacina adequada para o Brasil. Mas tem pesquisadores que têm estudado. E outra, a gente sabe que mesmo sendo de espécie diferente, né, pode ter alguma resposta imune parecida, né? Porque tem partes do parasito que são parecidas e isso pode coincidir de formar anticorpos que dão uma reação cruzada, ou seja, que reage tanto numa espécie quanto em outra. Então, isso tem que ser testado, né? A gente está falando aqui, eu estou falando de hipóteses, né? Mas a gente não sabe em que pé ficou no final para dizer se a gente teria algum grupo aqui no Brasil que de fato teria uma vacina bem adequada para o nosso contexto. Bem, uma das coisas que a gente pode, que tá na cabeça das pessoas, é perguntar se não tem alguma profilaxia, se não tem algum medicamento que a gente pode utilizar para tentar evitar esses casos, principalmente em pessoas que viajam para áreas que tenham uma grande quantidade da doença, né? E tem alguns medicamentos que são utilizados, alguns antimaláricos, que podem ser utilizados em algumas situações em doses reduzidas, é claro. Claro que o melhor sempre vai ser você evitar a picada do mosquito, mas a gente tem no mercado alguns medicamentos que podem acabar ajudando nisso, ainda que a gente não tenha esse registro pro sistema de saúde brasileiro. Então, mas ressaltando sempre, gente, isso daí não é pra você ir lá e ficar tomando só porque você vai pra região, isso é com recomendação adequada. Todo medicamento tem efeitos adversos associados, não existe medicamento isento de efeito adverso. E o uso, ele só está indicado mesmo quando você tem um risco muito grande de se infectar pelo Plasmodium falciparum, que é o mais grave, né? Então, você não vai ficar tomando assim só porque você vai numa região, você nem sabe se lá é uma região que tenha o Plasmodium falciparum, né? Então, tem tudo isso que tem que ser avaliado. Quimioprofilaxia em casos muito específicos. E outra coisa importante da gente falar aqui também é que a quimioprofilaxia, o uso de antimaláricos, foi propagado aí para doenças virais. E se você escutou o episódio anterior, você sabe que a gente já comentou sobre isso, né? A cloroquina é um antimalárico.
e usada há muitos anos, há décadas, como antimalárico, e tem vamos dizer assim, uma utilização por pacientes que têm malária com efeitos colaterais também, efeitos adversos que podem ser graves, né? A gente tem efeitos ali que acometem alterações no ritmo cardíaco, né? Então, essas alterações podem ser provocadas pelo medicamento, e por isso que não pode ser tomado esse medicamento para qualquer situação. Por isso que não pode ser tomado para tratar uma doença viral, porque ele não tem característica de ter evidência, né? Não tem evidência de eficácia, né? No tratamento de doença viral, mas na malária sim. Então, se você tiver, por exemplo, malária, você pode ter ali alguém te receitando esse medicamento e você pode tomar tranquilo, porque não é porque a gente criticou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina na Covid-19 que o medicamento é um vilão. Isso é importante deixar claro. O medicamento, ele é adequado para as coisas que ele tem indicação, que são as coisas que estão na bula, e que só estão na bula porque tiveram estudos que certificaram que há evidência de eficácia para tratar aquela doença. Mas não no caso da Covid-19. Nossa crítica sempre foi em decorrência disso, tá? Pra deixar muito claro, porque senão parece que a gente criticou um medicamento, né, Cláudia? Então, ou seja, escutem a ciência, não escutem a sua tia do WhatsApp, né? Exato. E aí, uma coisa importante da gente falar, né, quando a gente pensa em malária, é a gente pensar que essa doença é mais uma doença negligenciada. Enquanto a gente tá, às vezes aqui no Brasil, tem uma certa região do país que tem a doença como endêmica, mas quando a gente está aqui em regiões mais ao sul, em que a gente não tem essa doença com característica endêmica, a gente tem uma certa tranquilidade e acha que isso é muito distante de nós e a gente não tem que se preocupar. Mas a gente vive em sociedade, a gente tem que pensar que sim, a gente tem que tem que se preocupar, né, com as outras comunidades que são acometidas gravemente por essa doença. E a malária hoje, ela ainda é uma doença grave, é uma das preocupações de saúde global, a malária ainda é. Então, assim, a gente precisa cobrar também mais esforços, mais investimento em pesquisa para vacinação, para medicamentos que tenham menos efeitos adversos, né? Menos eventos adversos graves, como os antimaláricos podem oferecer. Então, eu acho que a malária também representa uma luta de saúde pública que a gente tem que reforçar. Essa luta, ela precisa acontecer para a gente poder garantir que essa doença não tenha mais no Brasil, né, e que não mate tanta gente no mundo, especialmente em países pobres, como mata. Com certeza, é uma coisa importante, fundamental que a gente tenha essa preocupação, mas tranquilizar as pessoas que a malária tem cura. É isso que também tem que ficar, acho, como resultado final desse papo aqui. A malária tem cura e é importante que se procure tratamento e que, como a Lê falou, todo o sistema de saúde se dedique a isso, a tentar dar melhores condições para que as pessoas possam enfrentar esse problema que é seríssimo. Pois é, o que não tem cura são os estragos que ela pode fazer, às vezes, no sistema nervoso, por exemplo. Por isso que a gente não pode deixar ter complicações, né? Ter casos graves. Por isso que a gente tem que reforçar a importância de buscar tratamento e permitir que essa doença seja menos grave para a maior parte das pessoas que tem o risco de exposição ao parasito. Esse risco para nós aqui é muito baixo, né? Mas, assim, pensando em outros países, pensando aqui no Brasil, em outras regiões, a gente tem que abordar mais vezes a importância de se fazer pesquisa e de garantir melhores tratamentos para malária. E garantir profilaxia, né? Como a gente falou, será que o SUS cobre repelente para essa região, mosquiteiros? A gente vai pesquisar como que tá essa política, se existe uma política de saúde, se tiver mesmo, posso estar equivocada, né, que pode ser que tenha, e a gente não tem notícia, a gente vai colocar aí na descrição do episódio uma correção, uma errata, né, Cláudio? E se alguém souber de alguma coisa, comenta aqui com a gente também, né? Pois é.
Gente, esse episódio foi mais um aí da série de doenças tropicais negligenciadas. Eu tive que gravar esse episódio aqui ouvindo um chorinho de bebezinho que tá querendo a mãe. Eu tava ouvindo aqui no fundo. Ele já se manifestou, eu falei que ele queria gravar o episódio junto, ele se manifestou aqui. Não é fácil a gente organizar o pensamento pra falar alguma coisa. Então se eu troquei alguma palavra, troquei alguma coisa aí, me perdoem. Mas a gente vai tentando acomodar, a maternidade é isso. E a gente faz ciência como dá, né? Também divulga Isso. ciência como dá. Então a gente vai ficando por aqui, né, Cláudio? Gente, querendo agradecer vocês mais uma vez aí pela audiência. E de novo, se você sabe de alguém que se interessa por esse tema, compartilha esse episódio com um amigo, com um colega aí que você sabe que vai gostar. Ajuda também a divulgar aqui as informações sobre ciência. Pois é, gente. Ajude a gente a manter esse podcast também. Se você quiser fazer parte ali dos apoiadores do podcast, fique à vontade para nos apoiar no apoia.se.com.br/Escuta Ciência Podcast. Você pode apoiar a gente com valores a partir de R$2. Eu vou deixar o link também, sempre tá ali na descrição do episódio. E você pode estar no nosso grupo de apoiadores, discutir temas científicos e não científicos com a gente. E também receber alguns mimos. Bom, ficamos por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. A gente se vê em breve. Abraços. Escuta ciência.